pessoal, bom dia. Hoje a gente vai começar mais uma aula de matemática. Hoje vai ser um pouco diferente, tá? Gostaria de pedir desculpas se vocês ouvirem algum barulho de construção, é porque eu só consegui encontrar horário, né, para gravar, infelizmente, nesse momento. Eu não tive, nem vou ter outro horário para gravar, tá bom? Hoje a gente vai tratar do último assunto do nosso capítulo, do nosso bimestre, né, que eu falei para vocês na semana passada e pedi para vocês estudarem, né, que é a página 52 e 53, né, falando sobre o tratamento da informação, tá certo? O tratamento da informação condiz com assuntos que dão informações para nós, por exemplo, com tabelas, né, informações sobre quantas pessoas escolheram determinada coisa, com pesquisas, tá certo? Então eu gostaria que vocês abrissem aí a página 52 para a gente poder fazer a leitura desse conteúdo, certo? E que a gente possa agora finalizar esse conteúdo, tá bom? Lembrando que na próxima semana a gente vai ter toda uma revisão geral de tudo que a gente estudou nesse bimestre, tá certo? Porque na outra semana a gente vai fazer uma mini avaliação, não vai ser uma prova, mas vai ser um questionário para eu saber se vocês estão aprendendo ou não, tá bom? O conteúdo, tá certo assim? Então vamos lá. Página 52, tratamento da informação. Na matemática, há uma área que nos ajuda a organizar dados sobre situações do dia a dia. O tratamento da informação, certamente você já viu um gráfico ou uma tabela. Essas são as formas mais comuns de organizar informações. Então, se você tem vamos supor que você queira organizar o seu dia, organizar o que você vai fazer no seu dia a dia, né? Então você usa uma tabela para organizar, assim como vocês têm o horário da escola, para saber o dia da semana, o professor que vai dar essa aula, tudo isso são informações, né? E o tratamento que a gente faz com essa informação é colocar ela numa tabela para poder ficar acessível para todos, tá bom? Essas são as formas mais comuns de organizar as informações, gráficos e tabelas, tá bom? Os gráficos têm várias configurações, ou seja, vários formatos. Eles podem ser de setores, de barra, lineares, né? As tabelas podem ser simples ou de dupla entrada. A tabela simples relaciona apenas uma grandeza e a tabela dupla relaciona mais de uma grandeza, tá certo? Então a gente vai ter aí uma tabelinha, tá certo? E aí vai ter alunos, aí tem vários nomes de alunos e tem notas, né? Que tem várias notas. Ou seja, cada aluno tem uma nota aí, não é assim? Então, isso aí é para organizar as médias dos alunos, tá certo? Aí vai ter assim no texto: observe a tabela simples que mostra as notas de alguns alunos. Aí lá embaixo tem: a média corresponde ao desempenho geral da turma nessa avaliação e não a uma nota individual. Para obtermos a média de alguma informação, devemos somar todos os valores e dividi-los pela quantidade de objetos que a informação possui. Nesse caso, os objetos de informação são as 5 crianças. Então, a gente vai ter 5 alunos com 5 médias, com 5 notas, né? Para a gente poder saber a nota de todo mundo, a gente vai ter que somar todas as notas e dividir pela quantidade de alunos, certo? Se eu tenho 5 informações, 5 notas, vamos supor aqui, 7, 8, 9, 7, 6, eu tenho 5 informações. Então, eu somo todas elas e divido por 5, porque eu tenho 5 informações. Se eu tivesse 7 informações, eu somaria tudo e dividiria por 7. Se eu tivesse 9 informações, eu somaria tudo e dividiria por 9. Então, isso é uma média, tá bom? Para uma tabela dupla, de dupla entrada, podemos comparar duas grandezas. Veja a tabela citada anteriormente, só que agora com mais uma informação. Vai ter mais uma informação aí, olha. Vai ter os alunos, as notas dos alunos e a média da turma, que foi 7, tá bom? Então, note que essa tabela de dupla entrada pode comparar as grandezas. Por exemplo, Lucas ficou com uma nota maior que a média de toda a turma, né? Ele tem uma nota maior, só que na média saiu 7. Mateus, Luan e Caio ficaram com a nota igual à da média da turma. Raíssa ficou com uma média
abaixo da média da turma. Então, veja que a média, gente, não é a nota individual de cada um, né? A média é como se fosse uma nota geral para todos, de uma vez só, tá bom? Então, quando a gente tira na nossa avaliação 7, aí na outra um 8 e na outra um 7 de novo, a gente soma o 7, o 8 e o 7 para pegar uma nota geral, entendeu? Que vai dar aí um 7,5 mais ou menos, certo? Então, é uma nota geral, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido só essa parte aí de média de informações, né? E a gente vai ter aí um exercício na página 53 e 54, que é sobre essas informações. Então, vocês vão só olhar os gráficos e responder o que se pede nas questões, tá bom? Então, vocês olham o gráfico, o que está pedindo, certo? E respondem as questões. Olha, o número 1. Vai ter um gráfico aí, você vai observar esse gráfico, vai ter umas barrinhas azuis e vermelhas, e que cada uma barrinha azul e vermelha corresponde a um aluno aí, tá bom? A uma pessoa aí. A barrinha azul, você tem que olhar aqui na legenda, olha. A barrinha azul, né, corresponde ao primeiro salto. A barrinha vermelha ao segundo salto. Então, o que a informação está dizendo aí? Que Jorge, né, ele fez o primeiro salto de um jeito e o vermelhinho, que é o segundo salto, de outro jeito. E aí, sucessivamente, com relação a todos os outros alunos, ou os outros competidores, né? Então, letra A. O que indicam as cores azuis e vermelhas no gráfico em destaque? Então, você vai olhar para cá, ó. Sempre você vai olhar para cá para saber qual o número que tem no gráfico, tá certo? Nesse caso aqui, é o salto. Então, na letra B. Quais foram os competidores que tiveram melhor classificação com o primeiro salto? O primeiro salto é o azul. Então, você vai olhar o azul e vai ver qual foi o competidor que teve maior desempenho, certo? No número 2 vai ter gráficos também, vocês vão olhar, observar, certo? Sempre olhando para a legenda, que são essas coresinhas aqui, olhando o nome que tem, certo? No número 3 também, vocês vão observar a cor das linhas, tudo é dado por cores para poder ficar mais fácil de entender, tá bom? Então, a atividade é só a página 53 e 54 com relação ao tratamento da informação, tá bom? Lembre que média, certo? É uma nota geral que a gente dá, certo? Uma nota geral, uma nota só. Porque senão não ia ficar várias notas, né? Você tem um 7 numa prova, um 8 no outro e outra prova um 9, você vai ficar com 3 notas. Então a gente faz aquele para ficar uma nota só, tá bom? Para a gente poder classificar como você foi nesse trimestre, não é assim? Então lembre disso. E você vai somar tudo e dividir pela quantidade de informações. Se eu tiro 7 aqui, um 8 aqui, um 9 aqui, quantas informações eu tenho? 3. Quantas médias eu tenho? Só uma, porque eu somei as 3 e dividi por 3. Porque eu tenho 3 informações. A primeira prova, a segunda prova e a terceira prova. Tá bom? No nosso caso é a primeira prova, o mini teste, a prova e a participação. É assim, as atividades que vocês fazem na sala de aula. Então, você tem 3 informações. Se eu quisesse colocar 4 informações, como o mini teste, a prova, né, a participação e um jogo que eu fizesse, eu ia ter que dividir por 4, tá bom? Então, na medida que eu vou aumentando as informações, eu vou ter que dividir pela quantidade de informações, tá certo? É só isso mesmo a média, tá bom? E o assunto também trata dos gráficos e das tabelas, que é pra gente olhar, ler e tentar interpretar, tá bom? Nem toda tabela é clara, de início às vezes a gente não entende, mas o objetivo é que ela seja clara, ela tem que ser entendível, porque senão a gente vai ter dificuldade, né, para poder explicar para vocês ou para a gente entender um gráfico, uma tabela, que quer dizer uma informação, certo? Essa informação ela pode ser a quantidade de pessoas que tomaram vacinas, pode ser a quantidade de pessoas que competiram com determinados esportes, tá bom? Então, essas informações elas podem ser diversas. No caso de vocês, a data que vai ser as provas é aqui na tabela que a tia Paula coloca, né? Com a matéria, com a data, né? Assim, com quem vai fazer prova nesse dia. Então, tudo isso é uma forma da gente tratar essa informação com responsabilidade para que vocês compreendam, tá certo? Então, terminando esse assunto, esse assunto do bimestre, eu passei essa atividade aqui para vocês, de tratamento da informação. E eu vou passar para vocês também
uma atividade na página 28, 29 e 30 do caderno da tabuada. Então, vocês vão pegar o livrinho de tabuada, tá bom? Vai ter essa atividade do tratamento da informação, que ela é bem simples, bem rápida de fazer. E com calma, estudando direitinho, para tirar as dúvidas de vocês. Vocês vão fazer a página 28, 29 e 30, tá certo? Próxima semana, a gente vai fazer uma revisão de todo o assunto. Então, eu vou passar um vídeo com cada pedacinho de cada assunto, para vocês entenderem, tá bom? Então, vocês guardem as dúvidas de vocês, para quando for na próxima semana que a gente for fazer aula ao vivo, a gente tirar as dúvidas, tá bom? No quadro, certo? Então, vocês prestem atenção na aula, bem direitinho, na videoaula que eu vou passar para vocês. Responda essas duas atividades que eu passei para vocês, tá bom? Com calma, prestando atenção, para vocês terem uma boa nota na nossa avaliação, tá bom? Como eu disse a vocês, não é uma prova, para vocês não ficar com medo de tirar nota baixa, não. É uma atividade, tá certo? Para eu ver se vocês estão indo bem, se vocês estão entendendo, tá bom? Caso tenha alguma nota baixa, não se preocupem que eu vou fazer outra explicação, certo? Vou passar outra provinha para eu ver no que é que vocês estão errando, tá bom? Não tenham medo, não se assustem, estudem. Quem estuda e quem tira as dúvidas, com certeza vai ter uma nota boa, né? Eu sei que vocês são muito inteligentes, vocês estão pegando o assunto bem, né? Tia Aline está muito orgulhosa de vocês estão fazendo atividade, mandando para mim, né? E isso me deixa muito contente, tá bom? Saber que vocês estão compreendendo. Então, quando for próxima semana, a gente vai fazer um revisaço, tá bom? Vou passar um questionário bem legal para vocês responderem. E quando for na outra semana, né? A gente vai passar uma avaliaçãozinha para saber como é que vocês estão se saindo, tá certo? Então, beijo, até mais e estudem.